Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um vídeo e para falar mais um pouco sobre pessoas que têm déficit de atenção, assim como eu. Tá, gente? Não sou especialista, não fui no médico porque eu não tenho verba financeira para isso, mas eu vim dividir com vocês, tá? Porque eu sei a dificuldade que é a falta de conhecimento. Aliás, por mais que se tenha muito conhecimento aqui no YouTube, poucas pessoas conseguem entender aquilo que tem, né? E buscar esse conhecimento para si, esse autoconhecimento de se entender. Eu tenho tal atitude assim, será que eu tenho isso? Então, vocês vão analisar mediante a esses 16 sintomas, e geralmente em adultos são 5, pelo menos, desses sintomas para ser, né, para ter uma base de diagnóstico, e em criança 6 desses sintomas, ok? Tá? Quero pedir a vocês, se gostarem do vídeo, deixe aquele like e comentem se vocês têm também algum desses sintomas, tá, gente? E se puder, compartilhe. Não esqueça de compartilhar logo no começo do vídeo, se vocês gostando. Por quê? Para que esse vídeo possa chegar a outras pessoas. Porque eu fui uma pessoa que eu sofri muito e hoje busco não sofrer mais, mas já sofri muito por não entender por que eu tinha algumas atitudes que são baseadas no déficit de atenção, tá bom? Vem comigo. Vamos lá, meus amores, para esses 16 sintomas. O primeiro é não prestar atenção em detalhes ou cometer erros por descuido. Não prestar atenção em detalhes. Nós, né, que temos TDAH, que é o déficit de atenção, isso é muito, geralmente isso acontece muito, né? Você não prestar atenção em detalhes numa conversa, numa propaganda, em algo que está acontecendo na televisão, porque a sua mente está pensando em várias coisas ao mesmo tempo. Comete erros por descuido, justamente por isso, por não prestar atenção naquilo que está fazendo ou que se propôs a fazer. 2. Ter dificuldade em manter a atenção em tarefas, conversas e leituras. Eu tenho muita dificuldade em manter focada numa conversa por muito tempo. Um exemplo, né? Eu tô falando sobre uma coisa e tô ali conversando com a pessoa, daqui a pouco eu mudo a conversa do nada, já falo sobre outro assunto, só que na minha cabeça eu tô falando sobre o mesmo assunto, só que eu já mudo. Ou, tipo assim, eu quero realmente também falar sobre outro assunto, porque na minha cabeça eu vou esquecer, então eu preciso falar naquele momento e eu faço uma confusão. Ou um exemplo também, eu tô conversando com alguém e não deixo a pessoa terminar, eu já começo a concluir tudo na minha mente e saio atropelando aquela conversa com aquilo que eu acho que é o que tá certo, tá? Geralmente nós temos a dificuldade para ouvir. 3. Parece não escutar quando lhe dirigem a palavra. 4. Não segue instrução até o fim. Eu acho que seguir instrução até o fim, né, na minha visão, de não... por exemplo, se alguém me manda eu fazer uma coisa, é muito complicado para mim eu obedecer, né, aquela rotina. Não se alguém me mandar, talvez se alguém me mandar eu vou fazer, mas se eu tiver que fazer algo por mim, digamos, eu tenho que fazer uma coisa, eu vou me programar para fazer tal coisa durante a semana, eu não consigo fazer. Eu tô com uma lista ali colada no meu guarda-roupa de tarefas que eu, né, para ter uma rotina durante a semana eu não consigo ter. Tá ali já para mais de meses, acho que vai fazer 1, 2 anos que tá colada ali. Eu acredito que uma hora eu vou cumprir aquilo ali, mas eu não consigo cumprir horário, não consigo assumir compromissos por muito tempo que eu tenha que eu fazer. Sou eu e eu, né? Não, eu vou fazer isso, isso e isso. Talvez um exemplo, se eu me comprometer com alguém, tal hora, eu vou cumprir. Eu vou cumprir com a pessoa. Mas se for comigo mesma, geralmente eu não cumpro. 4.
4, não segue instrução até o fim. 5, tem dificuldade para se organizar, cumprir compromissos no prazo. Eu acho que isso aqui, eu acho que não. Cumprir compromissos no prazo, eu acho que eu não. Porque, como eu disse, cumprir um compromisso quando é com alguém, eu vou fazer. Eu vou ter, porque eu vou ter na minha cabeça que eu tenho que ter a minha palavra. Então, eu vou tentar cumprir. Pode ser que eu me enrole para fazer, pode ser que eu demore a fazer, mas eu vou fazer até dentro do prazo. Agora, se for para mim, eu já acho que aí eu já vou descansar, eu vou ficar mole, eu vou dizer assim, ah, depois eu faço. Ah, deixa para depois, ou se eu não tiver feito, não vai ter feito, entendeu? E eu vou pensar assim, ah, depois eu faço, outra hora eu faço, e eu vou, todos os dias, acabo me sabotando por este fato. Por não ter comprometimento com aquilo que eu queira fazer para mim, por mim. 6. Reluta se envolver em tarefas que exijam esforços mental e prolongado. Eu acredito que aqui tenha sido na questão da enfermagem. Eu até dei entre parênteses ali, porque a enfermagem foi algo que eu fiquei com muito medo. Como eu já disse nos outros vídeos anteriores, fiquei com medo de errar, fiquei com medo de não dar certo. E acabei desistindo por esses motivos, mas coloquei outras desculpas, né? Naquele momento que eu queria desistir, eu coloquei outras desculpas para eu não dar continuidade naquilo que no fundo eu tinha medo de não fazer, de não dar certo. Porque também, né, eu acho que uma pessoa que tem déficit de atenção e por ela querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo, ela também quer fazer tudo muito perfeito, ela quer ser perfeita. Ela quer fazer tudo muito perfeito. Então ela pensa assim, se eu não consigo fazer perfeito, então eu não consigo fazer. Eu não vou fazer. Porque se não for para eu fazer bem feito, então eu não vou fazer. Então ela prefere não fazer, ela não consegue, talvez, lidar com o fato de repente ela errar. Dela errar sobre algo, dela fazer algo que não seja tão bom, e tudo bem, porque isso acontece com todo mundo, é vida adulta. Mas não, ela não quer ter essa sensação, porque para ela é muito ruim ter essa sensação que ela errou, ou que ela não fez bem feito. Então ela prefere desistir, ela prefere não começar, ou ela prefere desistir do que ela não fazer bem feito, porque também eu acredito que de uma certa forma, nós que temos TDAH, a gente não saiba lidar com críticas, né? Com aquilo que as pessoas vão falar. Então, como eu não quero que as pessoas falem algo ruim sobre mim, ou que eu não fiz algo correto e direito, eu vou preferir não fazer. E aí eu faço o quê? Eu me saboto. 7. Não, perde itens necessários como documentos, chaves e celular. Isso aqui eu não faço. Esse 7º aqui, eu não tenho essa mania de perder chaves, celular, esquecer onde que eu coloquei. Esse aqui eu não cometo. 8º, é facilmente distraído por estímulos externos. Quer dizer, você está fazendo uma coisa, daqui a pouco você está fazendo algo, daqui a pouco você se distrai com alguma coisa que vem na sua cabeça, aí você larga aquilo, você pega e vai fazer uma outra coisa, daqui a pouco você volta, daqui a pouco você se levanta, quando você vê, você não terminou aquilo que você tinha se colocado a fazer. Eu vou dar um exemplo aqui que eu fiz nesses dias, acho que foi na sexta-feira, acho que sexta ou quinta eu queria ter gravado o vídeo. E aí eu não consegui gravar, eu fiquei pensando assim, não, eu vou gravar, né, o Isaac vai lá pra loja, aí eu vou gravar o vídeo por YouTube e vou gravar os outros vídeos para as outras plataformas que eu preciso. Gente, a hora passou, aí a Kera pegou no telefone e eu fui fazer outra coisa, assim, quando eu fui dar por conta de mim, a hora já estava avançada, já era quase de madrugada, e aí eu não quis mais fazer. E às vezes também tem isso, né? O TDAH, ele se sabota demais nesse sentido. Por quê? Porque às vezes eu não quero fazer. Eu tenho que fazer. A vida adulta pede que eu faça. Igual assim, você tem que trabalhar porque você tem que pagar as suas contas, tem que fazer as suas coisas.
Mas muitas vezes eu não quero fazer algo e aí eu não faço. Você quer ver eu me aborrecer com alguém e quando alguém também quer que eu faça algo que eu não quero fazer. Não me diga, tipo assim, pra mim, né? Não me diga que eu tenho que fazer algo que eu não quero fazer, porque eu não vou fazer. Isso é muito ruim pra gente. Pra mim, né? Por quê? Porque coisas que eu poderia já estar vivendo na minha vida, vivenciando, eu não estou, porque eu estou procrastinando o meu sucesso. Porque eu vou deixando o meu sucesso para amanhã. Ou eu não começo porque eu quero perfeito demais, porque eu quero, né, que as pessoas vejam, ou se eu começo, ao longo da caminhada vai tendo as dificuldades, eu desanimo e aí eu não faço, eu vou, dou aquela parada, não faço, depois eu volto a fazer e etc. E por aí vai, né? E a vida ela tá passando, os dias estão passando, sua vida tá passando e você não está vivendo os sonhos que você gostaria de viver. Porque você mesmo se sabota e você acha que o problema é a vida, você é os céus, a vida, tudo é contra mim, não. Mas é você que não se permite a vivenciar e ver coisas maravilhosas que a vida tenha para você, que Deus tenha para você, porque você se sabota. Então vamos para 9, né, gente? Acho que é 9. Quando é avoado, 9, né? A pessoa é avoado para atividade do cotidiano. Remexe ou batuca as mãos, pés ou se contorce na cadeira. Então, quer dizer, uma pessoa que não consegue ficar por muito tempo, sabe, parada, quieta, ela mexe as mãos o tempo todo, aquela pessoa que fica o tempo todo assim, ó. Sabe, ela tá falando contigo, mas ela tá assim. Ou ela tá mexendo as mãos ou os pés. Eu não tenho essa mania, tá? Eu não tenho esse hábito. 11. Levantar da cadeira em situação que espere que fique sentada. Não consegue novamente, né? Não consegue ficar sentada por um longo tempo. 12. É uma pessoa inquieta permanentemente. Eu não acredito que eu seja uma pessoa tão inquieta, né? Que é inquieta o tempo todo. Acontece que como a gente tem muitos pensamentos ao mesmo tempo, às vezes você está pensando uma coisa, está pensando outra, está fazendo uma coisa, está fazendo outra. Eu acredito que seja sobre isso, né? Mas não necessariamente sobre estar se movimentando o tempo todo, né? De um lado para o outro. 13, fala demais. Isso eu sou uma pessoa que falo muito, falo para todo mundo, falo com todo mundo. Isso é uma das coisas pelo qual eu também quero mudar e muito, porque às vezes a gente acaba confiando em pessoas que não são para ser que não são confiáveis. Mas eu acredito muito nas pessoas e acabo também me decepcionando, porque eu acabo me abrindo demais para elas, né? Abrindo a minha vida, abrindo a minha casa, abrindo a minha história e me decepciono, infelizmente, com as pessoas que não estão nem aí pra gente. Enfim. 14. Deixa escapar a resposta antes que a pergunta tenha sido concluída ou termine frases. Isso aqui eu faço muito, pensando muito. Eu tô conversando algo com alguém, aí eu não deixo a pessoa terminar, eu concluo, já começo a falar na frente dela, já começo a concluir na frente dela, termino a frase na frente dela. Olha, isso é uma das características que eu tenho também. Isso é terrível. 15. Tem dificuldade para aguardar a sua vez como em filas. Isso aqui eu não acredito que eu faço. Porque, tipo assim, de boa, quando eu trabalhava pra minha tia, eu sempre ia para banco, ficava lá esperando de boa, tranquila, às vezes com um monte de gente, pensa. Eu com um monte de coisa para fazer, porque eu trabalhava na casa dela de doméstica. Eu lavava, passava, cozinhava, e às vezes ela pedia pra eu ir no banco, e às vezes sim, eu ficava com pressa. Sendo que eu não ficava nervosa ou estressada a ponto de... Porque eu tinha tantas coisas eu tinha as coisas para fazer e tava lá no banco, tá? Eu tava tendo que enfrentar aquela fila, eu não queria ficar naquela fila por algum motivo. Ou mesmo que não fosse que eu tivesse coisas para fazer. Isso aqui eu não faço, tá? Eu não tenho essa mania de ter essa dificuldade de guardar em fila. Último, para acabar. 16, interrompe ou se intromete em conversas
como jogos, atividades alheias sem ser convidado. Isso aqui eu fico um pouco na dúvida, mas uma das coisas que eu percebo muito quando eu era criança, e eu não sei se porque naquela época eu achava que porque eu era criança, né? Coisa de criança. Eu me metia assim em conversas de adulto. Eu era uma criança que ficava prestando atenção na conversa alheia dos outros, né? Mas eu acho que não sei se era coisa de criança. Mas hoje, sendo adulta, eu não tenho essa mania de ficar prestando atenção em conversa ou me intrometer nas conversas alheias, tipo dar palpite sem ter sido chamada. Isso aqui eu não tenho. Então, que assim, das 16 coisas que estão aqui, pelo menos que eu contei, 4 delas eu não faço. Não, 12, né? 15 e 16. Então, 12 delas eu cometo. 12 práticas eu tenho desses sintomas de TDAH. Então, e agora, Viane? Eu sei, então, baseado no que você está falando e nessas pesquisas, eu tenho TDAH e agora? Então, agora é parar de se culpar, né, pelas atitudes erradas que tenha cometido até aqui, não deixar que as pessoas te coloquem para baixo, né, como se você fosse um nada, digam palavras que te afetem emocionalmente por aquilo que elas também não sabem, mas o que eu indico é que procure ajuda sim, né, que procure ajuda médica para que você possa se tratar e dentro daquilo que o psicólogo, que o médico vai falar para você, você possa se tratar e se reeducar. Se reeducar, gente, eu acho que o remédio ele pode ajudar, mas se reeducar eu acho que é a parte mais difícil, né? Porque, tipo, você ao longo da vida tá cometendo aqueles erros e você vai ter que lutar contra si mesmo. Você vai ter que lutar contra hábitos que você cometeu a vida toda. E que você sabe que te faz mal, e que você se sabota, que você não se permite ir para frente, você não se permite evoluir por causa daquelas práticas. Bom, gente, eu espero que eu tenha ajudado, tá? Ao descobrir essas coisas me ajudou muito, porque sabe, quando eu descobri a questão do TDAH, me ajudou no sentido de que, eu me tratei? Não, tô me tratando? Não. Só que me ajudou a saber quem eu sou. Por que eu agi assim? Me ajudou a entender a pessoa que eu sou e a não me diminuir, a não achar que qualquer pessoa é melhor do que eu, porque eu era muito burra, eu sou muito burra. Eu sou muito burra que eu não aprendo, eu sou muito burra porque eu não quero nada, eu sou muito assim. Então eu sempre me diminuía mediante as outras pessoas. E eu tenho aprendido também muita coisa no sentido de que todos nós erramos, não existe pessoas perfeitas. Por mais inteligentes que elas sejam, ou elas se achem inteligentes e até sejam mais inteligentes que você, que eu, mas elas também erram. Elas também têm escolhas erradas, elas também têm atitudes erradas, como a gente. Claro, pode ser que elas tenham conquista mais do que a gente, pode ser que elas se deem bem em algumas coisas que nós não, mas nós também temos qualidades e defeitos como as pessoas normais desse mundo. Então não é pra gente abaixar a cabeça, não é pra gente se sentir inferior, não é pra gente se colocar num quarto escuro e dizer tá tudo acabado pra mim, eu não vou fazer mais nada, porque pra mim não dá, não. É pra você se autoconhecer, porque o princípio de tudo é se autoconhecer e falar, não, eu posso mudar, eu vou buscar a mudança pra minha vida.